Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like pra mim no começo do vídeo que me ajuda bastante, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também lá nas minhas redes sociais. Sai arquivo misterioso aos sábados lá no TikTok. Quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios, a Larite Acessórios. Vou estar deixando meu site aqui pra vocês. Então vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. Nosso arquivo misterioso de hoje vai contar a história de Gary Ridgway, o assassino do Rio Verde. Gary Leon Ridgway nasceu em 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City. Ele era o segundo filho de Mary e Thomas Ridgway. O pai dele, o Thomas, era motorista de ônibus e a sua mãe era taxada como dominadora e mandona. Então, por conta disso, ela tinha várias discussões com o marido. O Gary tinha problemas de fazer xixi na cama até os 13 anos. Então, por conta disso, ele sofria bastante. E todas as vezes que ele fazia xixi na cama, a mãe dele dava banho nele. E por conta disso, ele acabou desenvolvendo uma atração por ela e também desenvolvendo muita raiva. Então, desde adolescente, ele começou a ter o desejo de matar a mãe dele. E ele também sofria com QI muito baixo. O QI dele era de 82. Então, um QI muito abaixo. E além disso, ele ainda tinha dislexia e sofria bastante por conta disso. O primeiro crime do Gary aconteceu quando ele tinha 16 anos. Ele levou um garoto de 6 anos para a floresta e acabou esfaqueando o menino na barriga. E não teve ferimentos graves, no fígado, porém ele acabou sobrevivendo ao ataque. Em 1969, ele acabou se casando com sua namorada de 19 anos, Claudia Craig. Porém, logo quando eles se casaram, ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos e ele foi mandado para um combate no Vietnã. Então, logo ele acabou se afastando da esposa. Enquanto ele estava por lá, ele acabou traindo a mulher dele com várias garotas de programa. E nesse meio tempo, ele acabou pegando doenças sexualmente transmissíveis. E porém, ele não se importou muito e continuou saindo com essas garotas. E o casamento dele acabou acabando logo depois de um ano. E algum tempo depois, ele acabou se casando pela segunda vez com Marcia Winslow, com quem ele teve um filho, Matthew Ridgway. Logo depois desse casamento, ele começou a dizer que ele era muito religioso e também disse que ele frequentava a igreja e ele chorava depois de ouvir sermões da igreja e também logo após a Bíblia. Então ele se dizia muito religioso nesse segundo casamento. E ele também insistia para que a esposa dele, a Márcia, seguisse todos os padrões religiosos que ele estava seguindo. Em julho de 1982, o corpo da primeira vítima foi encontrado boiando no rio Grand River e a vítima era Wendy Lee Caulfield, de 16 anos. E ela foi estrangulada até a morte com sua própria calcinha e seu corpo foi abandonado no rio. E a polícia não tinha muita evidência nem nada do tipo, então eles apelidaram o responsável pelo crime de The Grand River Killer. E as vítimas variavam de 12 a 31 anos e a maioria dos corpos foram encontrados nus e com as unhas cortadas. Das décadas de 1980 e 1990, acredita-se que o Gary tenha feito mais de 71 vítimas entre mulheres e adolescentes. E acredita-se que todas as vítimas do Gary eram garotas de programa ou fugitivas ou mulheres com alguns transtornos ou problemas. Então, para atrair essas mulheres, o Gary contou no julgamento que ele usava uma foto do filho dele, o filho dele pequeno, para que elas tivessem confiança nele e para ele se passar por uma boa pessoa e assim elas confiassem nele. Que estrangulava elas com o antebraço na hora que elas estavam tendo relações com ele. Então ele dava elas com um braço e com o outro braço ele acabava estrangulando elas o mais forte que ele podia. A maioria das vítimas ele matava na própria casa dele ou em áreas mais afastadas, no seu próprio caminhão ou na floresta. E muitas das vezes ele voltava na cena do crime, mexia nos corpos e... Gente, muito difícil falar isso. E ele cometia abuso, com essas mulheres que já estavam ali, já sem vida. Ele mexia na cena do crime, acabava deixando cigarro, chicletes, os pertences da vítima.
trabalhava muito. E o Gary chegou a relatar que ações, né, com os corpos das vítimas, que ele se saciava mais e que ele não tinha tanta vontade de matar o povo. Então, por conta disso, ele fazia isso. E é o killer que não tinha cuidados, né, com as cenas, e ele não tinha medo de ser pego, né, porque ele não deixava tudo organizado, né, então ele deixava várias provas ali que a polícia podia usar no futuro, né? As vítimas dele foram muitas, então eu não vou contar com detalhes cada uma delas, eu só vou falar o nome e a idade das vítimas. Giselle Ann, de 17 anos, Deborah Lynn, de 23, Tia Faye, de 31 anos, Cynthia Jean, de 17, Opher Charmine, de 16 anos, Mary Ann, de 16, Mary Bridget, de 18, Deborah Lorraine, de 15, Linda Jane, de 16. E tem várias outras vítimas também, só que são muitas, então não vou falar todas aqui. E teve algumas que foram apelidadas de Jane Doe, né, que é quando não tem identificação, né, não conseguiram descobrir quem é. Então foram 2 vítimas apelidadas, né, de Jane Doe. As vítimas não são identificadas, elas são chamadas assim. Em 1980, o xerife do condado de King formou uma força-tarefa para ir atrás, né, desse serial killer de Green River. Então eles formaram uma força-tarefa e foram atrás. E o Gary acabou sendo preso 2 vezes. Primeira vez, ele foi preso suspeito de agredir uma garota de programa. Ela disse que eles tiveram relações e que durante a relação ele começou a enforcar ela de uma forma que ela não conseguia respirar. Então ela falou que foi uma tentativa de assassinato, né? Porém, a polícia não levou muito a sério e acabou ficando por isso mesmo. E a segunda vez que ele foi preso foi em 1984. Tentou contratar uma policial disfarçada de garota de programa. Então, porém, ele acabou sendo preso por conta disso. Só que ficou por isso mesmo e ele não foi acusado nem nada e acabou passando num teste de polígrafo. Então, acabou se casando pela 3ª vez com Judith Manson e durante esse casamento, as vítimas dele diminuíram bastante. Então, as pessoas especularam que ela estava tornando ele um homem melhor, né, durante esse tempo que eles estavam juntos. E o Gary passou, né, de suspeito normal para principal suspeito. Por conta disso, né, por conta desses relatos que não deram em nada, mas a polícia começou a ficar mais em cima dele, então começaram a investigar ele. E várias garotas de programa deram a descrição do Gary, que ele passava por lá de caminhão e que também havia tentado atacar algumas delas, e essa descrição batia com o Gary. Em 8 de abril de 1987, a polícia foi até a casa do Gary e lá eles encontraram vários pertences às vítimas que foram descartadas, né, nas lixeiras perto das cenas dos crimes, e o Gary disse que ele e sua esposa tinham pegado, né, das lixeiras. Então a polícia pediu que ele fornecesse uma amostra de cabelo e uma amostra de saliva, e ele concordou e ele foi liberado, né, por não ter muitas provas. E ele ficou muito confiante, né, achou que ele tinha enganado, né, a polícia, e continuou fazendo outras vítimas. Em 1983, a polícia resolveu constatar um serial killer para poder entender a mente de outro serial killer, né, que era o que estava fazendo as vítimas, né. Então eles resolveram ir atrás do serial killer que estava prestes a enfrentar, né, a pena de morte, que era o Ted Bundy, que era um assassino de mulheres. Então a polícia resolveu constatar ele para poder tentar entender a mente de outro serial killer. E o Ted acabou não ajudando muito. Ele disse que provavelmente o serial killer conhecia as vítimas, que ele descartava os corpos perto da própria casa dele, que possivelmente ele voltava para ver os corpos, né, para conferir como que tava. Ele disse essa descrição, a polícia achou útil até, mas porém acabou não ajudando ninguém. Em 30 de novembro de 2001, as amostras de DNA do Gary bateu com 4 vítimas. E mais tarde, as amostras de DNA dele acabou batendo com mais 3 vítimas. Um spray que ele tinha deixado também na cena do crime batia com outro spray que ele tinha na casa dele, então ele foi condenado por mais algumas vítimas. E o júri, né, com medo dele não ser condenado por todas as vítimas, acabou constatando
as ex-namoradas do Gary e as ex-mulheres também. E elas relataram que o Gary levava elas perto dessas áreas onde ele descartava os corpos. Eles costumavam fazer piqueniques e ter relações ao ar livre nessas áreas que ele deixava os corpos. E o Gary, ele sabia que ele ia enfrentar a pena de morte, porém ele não queria morrer. Então ele ajudou a polícia e disse que ia cooperar com tudo e ia contar sobre tudo. Então durante vários meses ele levou a polícia em várias cenas de crime, contou como ele fez as vítimas, como que ele agia, e ele até contou que uma vez ele deixou o filho dele no caminhão e acabou matando, né, uma mulher, uma garota de programa, fora do caminhão, enquanto o filho dele esperava lá. Em uma fita o Gary disse que fez 61 vítimas e em outra fita ele disse que fez 71. Porém, na confissão dele ele disse só se lembrar de 48 vítimas, que algumas vítimas eram no condado e outras no condado de King, em Washington, que teve relações com 6 corpos das vítimas e que ele costumava mover os corpos. 2 de novembro de 2003, o Gary foi condenado para o culpado de 49 acusações de assassinato agravado em primeiro grau. Foi sentenciado a 480 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. E o Gary continua preso até hoje e atualmente ele tem 74 anos. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje, gente. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Eu achei que o Gary matou muita gente, né? Tanto que ele é um dos maiores serial killers que já existiu nos Estados Unidos. Eu não sei como ele fez tantas vítimas assim, saiu impune por tanto tempo, né? Como que a polícia demorou tanto para descobrir. Eu acho que por as vítimas não serem de classe alta, né? Por serem garotas de programa ou algo assim, a polícia não levou muito a sério, né? Então eu acho que mais uma vez o trabalho da polícia foi falho, né? Que eles podiam ter encontrado ele há muito tempo, parado ele e evitado, né? Todas essas vítimas, 71 mulheres, né? Então esse caso de hoje é bem pesado. Eu não falei todas as partes aqui porque tem partes bem pesadas e eu não gosto muito de falar dessas partes pesadas, né? Apesar de eu gostar de casos assim, eu não gosto muito de casos super pesados. Mas que bom, né, que ele tá pagando até hoje, né? Que ele não morreu ainda para poder pagar, né, todos esses crimes que ele cometeu. E que ele passe mais tempo preso, né? O resto da vida preso, porque nada vai recompensar, né, todas essas vítimas que ele fez. Então é isso, gente, o caso de hoje. Eu quero que vocês acharam. Me contem aqui nos comentários, tá, gente? É importante a opinião de vocês pra mim. Me deem sugestões de arquivos misteriosos, tá? Podem ser casos solucionados ou não. Já deixa o like aqui que me ajuda, tá? Me segue também lá na minha rede social, que tem arquivo misterioso sempre no sábado, tá, gente? Lá no TikTok. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo arquivo misterioso.